Mais uma vez, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência naquilo que a gente vinha estudando na aula passada. Então, na aula passada, a gente conversou sobre a introdução de web, né? O que é internet, o que é web. Conhecemos a W3C. Então, domínio, hospedagem, então toda aquela estrutura básica que o desenvolvimento de um site tem que ter. E aí hoje eu vou mostrar para vocês, né, eu vou falar sobre os itens que a gente vai utilizar na prática, os softwares que a gente precisa para iniciar aí no desenvolvimento, né, web. Alguns desses softwares que são essenciais, outros que vocês vão poder se adequar, então só vou mostrar aqui a função de cada software desses dentro da nossa realidade no desenvolvimento, né? E aí vocês vão poder decidir o que é melhor para vocês começarem aí a desenvolver, tá? Então, na aula passada eu expliquei um pouco sobre o modelo cliente-servidor, e aí vocês entenderam já que a gente tem as linguagens que rodam no lado cliente, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, e a gente tem as linguagens que rodam no lado servidor, que são as linguagens que processam informações, que comunicam com o banco de dados e que você consegue tomar decisões e devolver alguns recursos pro navegador, né, que é o cliente web. Então, dentro daquilo que a gente viu, alguns itens são importantes para o funcionamento ou até para o teste, né, para a gente testar. Quando eu estou desenvolvendo, quando eu começo a desenvolver em web, é importante que eu possua algumas ferramentas para que eu consiga testar. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o preparo do ambiente de desenvolvimento web. Se a gente for desenvolver, no nosso caso, que é em PHP, né, a gente precisa de um servidor web. Né? Provavelmente, se você fosse usar outra linguagem, você poderia usar um servidor web diferente desse que eu vou falar aqui. Então, se eu fosse desenvolver, por exemplo, em plataforma Microsoft, eu usaria um servidor web da Microsoft, que é o IIS, ao invés de usar o Apache. Como a gente está falando de PHP, o ideal é que vocês utilizem o Apache. Então, aqui eu tenho o site do Apache, onde vocês conseguem fazer o download aqui do Apache. Né? Então, ele tem aqui as opções de download para você baixar o Apache. E aí você pode fazer o download do software Apache, baixa ele para o seu computador, instala e você configura para que você utilize ele da melhor forma possível. Então, o Apache é um software que você precisaria para que o seu computador passe a ser um servidor web. Ah, André, quer dizer que eu poderia colocar o meu computador para servir um site online? Sim, você poderia. Mas a gente não faz isso. A gente instala o servidor web no nosso computador para poder testar os nossos próprios projetos. Então, não é que eu vou usar para postar isso, para ser a minha hospedagem, né? Se eu fosse criar uma hospedagem local aqui, eu precisaria do Apache também, mas a gente não faz isso, pelo menos na maior parte dos casos, não. Tá? Então, você teria que ter o Apache, que é, neste caso, o Apache é o servidor web, é o que torna ali a sua máquina, né, própria para você utilizar ali os recursos de web. Outro item que a gente vai precisar usar, então, aqui no site do Apache, eu poderia fazer o download do Apache e instalar no meu computador para mim ter um servidor web instalado. Tem o MySQL, que é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados que a gente tem no mercado. O MySQL é um banco muito utilizado, ele tem aí uma parcela gigantesca dos desenvolvedores web, principalmente aí no mercado. Muita gente mesmo utiliza o MySQL. Hoje em dia a gente também tem muitos adeptos do MariaDB, tá? Que é aí uma versão que surgiu posterior aí ao MySQL. É muito comum vocês verem projetos utilizando SQL Server, Oracle, etc. Mas quando a gente fala em PHP especificamente, eu tenho muitos projetos que são, digamos que a maioria dos projetos que vocês encontram na internet com PHP acabam sendo desenvolvidos em MySQL. Né? Dizem que isso é um casamento perfeito, né? O
O Apache, o PHP e o MySQL. Desde quando o PHP foi desenvolvido, aí, nas primeiras versões do PHP, ele já tem uma comunicação estabelecida, né, funções internas próprias de comunicação com o MySQL. Então, é muito comum que vocês vejam softwares aí, sistemas web, sites que utilizam o MySQL como banco de dados. Tá? Mas isso não impede que você crie seus projetos utilizando o MySQL e outra plataforma de banco de dados. Isso também é extremamente comum, tá? Não é porque a maioria usa o MySQL que você é obrigado a usar MySQL ou que a empresa que você vá trabalhar vai utilizar MySQL. Então, eu já vi algumas empresas, por exemplo, que utilizam SQL Server e utilizam PHP como linguagem de desenvolvimento. Ou até, por exemplo, vamos pegar no meu caso aqui. No meu caso, eu utilizo um outro banco que é o PostgreSQL, né, que é um banco que eu também indico bastante. Vou até entrar aqui no site do Postgre. No meu caso aqui, tá vendo esse elefantinho aqui, inclusive estava até aberto, eu estava mexendo com alguma coisa aqui, ó. É o Postgre. Este que é o site oficial aí do Postgre. Super indico também, o Postgre. Eu uso uma versão antiga, porque eu tenho uns projetos legados aqui e eu acabo utilizando uma versão antiga aí, que é 8.4. Né? Hoje a gente está aí na versão 10 do Postgre, se eu não estou enganado. Não é que não, eu entrei no site errado. Cadê aqui o Postgre? Esse cara aqui. É outro banco que eu indico muito e que também, por sua vez, aí funciona muito bem. Pô, tô na versão 13, tá? Aqui o Postgre. Funciona muito bem, cara, com o PHP. Então, se vocês querem começar aí, o Postgre é uma ferramenta muito boa. Mas para quem está começando a desenvolver em PHP, vocês vão encontrar muito material na internet. Nas nossas aulas também a gente vai ver o PHP com o MySQL. Então, para a gente poder testar, criar nossos bancos de dados e tudo mais, eu preciso ter o MySQL instalado no meu computador também. Então, isso faz parte do preparo do meu ambiente. Eu quero fazer um site, mas o meu site não vai ter banco de dados, então eu não preciso do MySQL. Eu poderia instalar só o Apache e o PHP. Agora, não, eu quero um site, um sistema web que possua banco de dados. Então, eu preciso ter um banco de dados instalado também no meu ambiente para que eu crie as tabelas e faça os testes. Eu poderia usar o PostgreSQL, poderia usar o MySQL, eu poderia usar qualquer um outro. Então, eu preciso ter o Apache, eu preciso ter o MySQL se eu for ter um sistema com banco de dados. E por fim, mais não menos importante que os demais, aí, né, eu preciso ter o PHP instalado. Então a gente tem aqui as versões do PHP que você pode baixar, né? Hoje aí a gente está chegando aí a versão 8 do PHP. Então você pode baixar o PHP. E o que é o PHP? O PHP, nesse caso aqui, o download que a gente faz do PHP, é um software que a gente chama de interpretador da linguagem. Então ele é o software que torna o seu computador apto a entender a linguagem PHP, que é o que vai fazer com que ele processe dentro do seu servidor web aqui, que é o Apache, processe o código PHP e consiga entender o que tem que ser feito com esse código, né? O que tem que retornar aquele código, quais operações ele tem que executar. Então ele é o que torna possível que você escreva um código PHP e esse código seja interpretado por uma determinada máquina. Quando você hospeda o seu site, como a gente falou de hospedagem na aula passada, né? Quando você contrata uma hospedagem, um servidor de hospedagem, esses recursos, PHP, o Apache, o MySQL, entre outros, inclusive, com muitos outros recursos, eles já vêm instalados no servidor. É praticamente um recurso padrão. Você pode escolher por servidores Windows ou Linux, existem, né, as duas versões, mas a maneira como os softwares que você precisa ter ali são praticamente os mesmos, tá? Então, para que a gente comece a desenvolver para a web usando o PHP, a gente precisa preparar o ambiente primeiro. Então, esse preparo do ambiente, ele implica que a gente possua o Apache, o MySQL e o PHP, porque no nosso caso a gente vai utilizar banco de dados. Tá?
André, poxa, mas eu tenho que ficar instalando um por um, dá trabalho, eu não sei como configurar isso, né? Então tem uma série de coisas aí que vão complicar a minha vida. Aí a gente tem alguns softwares que facilitam o nosso trabalho. Inclusive eu uso um aqui, se vocês olharem esse símbolozinho cor-de-rosa aqui que eu estou usando aqui, é o AMP Server. O AMP Server, ele é um software. Oi? Oh, desculpa. Vamos voltar lá. Falha nossa. Eu estava mostrando aqui os sites, né? Então, só para, como eu não tinha compartilhado a tela, só para ficar claro. Então, ó, o Apache, o site do Apache, o MySQL, esse aqui é o site do MySQL. Então, todos eles aqui que eu estava demonstrando, vocês podem fazer o download desses caras. Aqui você faz o download do Apache, aqui você faz o download do MySQL e aqui você faz o download do PHP. O que eu estava falando para vocês aqui, o AMP, é este ícone rosa aqui que eu tenho instalado no meu computador. Quando eu clico nele, ele vai me carregar aqui este Wzinho que tem que ficar verde. No meu caso, ele fica laranja porque eu parei um serviço, então ele fica laranjinho. Mas isso não significa que o meu não esteja funcionando. Mas vocês têm que notar que ele tem que ficar verde. O que ele faz? Ele instala para mim, ó, o MySQL, o MariaDB, que é um outro banco de dados, que é basicamente um MySQL aí, gratuito também, o PHP e o Apache. Então, tá vendo? Ele instala para a gente todos esses pacotes aqui e já traz uma configuração inicial. Ele também instala o PHPMyAdmin, que é uma ferramenta para a gente gerenciar o MySQL ou o MariaDB. Então, eu não preciso ficar baixando o Apache, o MySQL e o PHP separadamente. Eu posso baixar um software aqui que prepara o ambiente de forma mais fácil para mim, que eu aconselho para quem está começando, para quem está aprendendo. Então você vai lá e baixa o AMP, por exemplo, é só entrar aqui no site do AMP Server, é esse aqui, o ampserver.com, download, e aí você vem aqui para fazer o download. O que é importante vocês prestarem atenção? Quando eu clico aqui para fazer o download, ele te dá uma mensagem aqui e ninguém lê. Aí aqui embaixo ele tem alguns warnings, né, esses avisos, que está falando que para que ele funcione, para que o AMP funcione, você precisa ter essa atualização do Windows aqui instalada, que é o Visual Studio 2012 aqui, né? É uma atualizaçãozinha que precisa ter no Windows, não é uma atualização, é um recurso, na verdade. Então vocês precisam ter esse recurso, senão o AMP não funciona. Antes de baixar o AMP, que é só clicar aqui nesse link, o Will, não precisa preencher nada aqui. Você pode vir aqui, You can download direct, né? Para você fazer o download diretamente. Só clicar aqui. Mas não esqueçam de baixar primeiro essa atualização e instalar. Senão, muito provavelmente, o seu AMP não vai funcionar corretamente. Então, o AMP é uma ferramenta bem legal. Ele já instala tudo e prepara para você e vai deixar aqui prontinho para a gente desenvolver. Então, no caso, como eu estou usando o AMP aqui, eu gostaria que vocês também usassem o AMP aí, porque aí fica mais fácil de vocês vincularem o que eu estou fazendo com o que vocês vão fazer. Porém, nas últimas aulas, aí, nas aulas anteriores com as turmas passadas, a gente teve alguns problemas em algumas máquinas com o AMP, né? Então, como eu falei, tem que instalar aquela atualização, mas em alguns casos, mesmo instalando a atualização, aconteceram alguns problemas aí. Vamos pegar, por exemplo, professor, eu tenho o Visual Studio instalado. Aí o Visual Studio tem o IIS, né, instalado, então tem que fazer uma configuração à parte lá para parar um serviço específico para não dar conflito com o AMP, porque os dois utilizam a mesma porta, que é a porta 80. E aí um para o outro. Outra coisa que às vezes costuma dar conflito com o AMP é o Skype. Então eu, por exemplo, utilizo o Skype, né? Tem uma configuração que às vezes a gente tem que fazer no Skype também para ele não utilizar a porta 80. E o que mais? Bom, basicamente é isso. Então o AMP pode, em alguns casos, ter alguns probleminhas aí e vocês terem que fazer um trabalho um pouco manual para que ele funcione corretamente. Mas, de um modo geral, funciona muito bem. Não dá problema.
Mas quando dá problema, às vezes é meio chatinho. Então, para quem tiver problema com o AMP Server, tem um outro carinha aqui que é bem legal, que é esse USB Web Server. Então é só entrar aqui no site usbwebserver.iura.mk.a e fazer o download dele. Se vocês olharem aqui, por exemplo, eu estou usando aqui no meu WAMP, eu tenho aqui ó, o PHP, tá vendo? Eu tenho nas versões do PHP ó, 5.6, 7.3 e 7.4. Se você baixar a versão mais atual do USB Web Server, ele está com a versão 7.1 do PHP, tá? Então ele não está com as versões mais recentes. Se você instalar o AMP aqui mais novo, provavelmente aqui ele já vai falar, talvez ele já está vindo aqui, ainda não, tá vendo? É igual o meu, mas eles costumam atualizar, então como já saiu aqui o PHP 8, logo que eles vão atualizar também para já instalar para você aí a possibilidade do PHP 8 no AMP. Então são dicas aí para quem está iniciando mesmo. Se vocês tiverem problemas com o AMP, baixa aqui o USB Server e ele roda acho que até no pendrive. Então você consegue aí manipular ele de forma fácil. Caso você tenha problemas aqui ó, com ele, igual eu estou falando que você pode ter problemas com o AMP, você seta a porta. Você pode mudar a porta default dele, que é facinho. Eu vou abrir ele aqui, que eu tenho ele. Aqui, tá vendo? Só descompactar ele, ó, eu baixei a versão 8.6, compacta ele, não precisa instalar nada, só executar. Então você consegue aqui mudar a porta que ele está utilizando. Então, por exemplo, se eu ver aqui em MySQL, clico no MySQL, aí trava o PC. Tá, tá ligando aí. Ó, se eu vier aqui no MySQL, o meu está funcionando, tá vendo? Mas eu consigo mudar a porta aqui. Então, se tiver algum problema, você muda a porta que ele está utilizando aqui, né? Port igual a porta. Aí, ao invés de usar a porta padrão, que é 3306, por exemplo, você muda para 3307, como ele está mostrando aqui, ó. Só que aí quando você vai conectar no seu sisteminha, você tem que lembrar disso, porque tem que fazer uma conexão à parte, mudando a porta. Tá. Bom, caso vocês tenham um problema aqui, você pode já, tá vendo? Já está na 3307, já está na 8080. Se você quiser, você vai para padrão. A padrão é a 80, no caso do Apache é a porta 80, e no caso do MySQL é a porta 3306. Ele vem com essas portas diferentes justamente para não dar conflito. Então ele é muito facinho de mexer e facinho de configurar. Se ele está verdinho aqui o Apache e o MySQL, é porque está tudo funcionando como deveria. Então não tem segredo, uma ferramenta facinha de mexer. E como eu disse, ela é portable, né? Então você consegue aí pôr no pendrive, às vezes você vai lá para a escola. Então quando a gente voltar agora com as aulas presenciais, se vocês estiverem na escola, você leva ele num pendrive, coloca o pendrive na máquina e consegue utilizar. Então, para testes, para quem tá, que é o nosso caso, né, para aprender aí, eu acho o USB Web Server também uma ferramenta espetacular. Levinha e muito funcional. Então, a partir do momento que vocês instalarem uma dessas ferramentas ou todas essas ferramentas, né, porque quando você instala o AMP ou o USB Web Server, como vocês puderam ver, eles instalam todos os demais recursos aí já automaticamente para você. Então, já instala o PHP, o Apache, o MySQL, é uma boa. Ah, André, mas ele não instala o PostgreSQL. Não, mas se você baixar o PostgreSQL aqui, você baixa o PostgreSQL, ativa as bibliotecas dele, as lib, né? E aí você consegue utilizar também. Aqui acho que até tem no próprio WAMP aqui, por exemplo. Eu vier aqui em Extension, PHP, tá vendo aqui, ó? Eu consigo aumentar aqui alguns recursos. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar o PDO, PS, PGSQL, eu consigo já fazer conexão com o PostgreSQL usando o PDO, que é um método de conexão aí do PHP com o PostgreSQL. Beleza? Então, não é difícil. Tem o PGSQL, que também é um método de conexão do PHP com o PostgreSQL. Maravilha. Então, cliquei aqui, eu ativo ele, eu já consigo trabalhar
com o PGSQL, né, o PostgreSQL, comunicando com o PHP. Já faz aí tudo que precisa, desde que eu tenha o Postgre instalado. Então é muito legal que você conheça isso aí para quem está começando, saber aí alguns macetezinhos para iniciar.